Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisalva Guimarães e nessa aula nós vamos abordar os distúrbios que causam desregulação no ciclo celular, as chamadas de neoplasias. Vamos lá? Vamos começar essa aula falando sobre os dados epidemiológicos. A Organização Mundial da Saúde, em 2020, ela atualizou a lista das principais causas de mortes em todo o mundo. E nós temos aqui, olha, da causa número 1 até a causa número 10, 7 entre essas 10 causas são doenças de cunho crônico e não transmissível. Esse fator aí é muito importante, por quê? Porque já nos fornece uma informação, né, e destaca claramente a necessidade de um foco global intensificado tanto na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de doenças. Encabeçando essa lista, nós temos aqui, olha, há mais de 20 anos no pódio, as doenças cardiovasculares, aqui as doenças isquêmicas, e olha lá em sexto lugar, nós temos os cânceres aqui, enfatizando os cânceres de traqueia, o câncer, desculpa, de brônquios e de pulmão. Vale ressaltar para vocês que esses novos dados, eles cobrem um período entre 2000 a 2019. Então, a OMS, provavelmente, nos próximos anos, ela já vai divulgar uma nova lista, incluindo também aí o Covid. E o Brasil? Se a gente for pensar nos dados epidemiológicos a nível de Brasil, inicialmente falando sobre a incidência, quer dizer, o número de casos novos, esses dados eles também foram publicados recentemente pelo Instituto Nacional do Câncer no ano de 2021. Então, esses dados eles apontam que a estimativa para cada ano do triênio 2020 a 2022, observem vocês, é cada ano, aponta que ocorrerão 625 mil casos novos de câncer. Novamente, eu vou enfatizar, isso é por ano. Então, se a gente pegar todos esses tipos de cânceres e fizer uma distribuição aqui por sexo, então o que é que a gente observa? Observe, isso aqui também é distribuição por sexo e excetuando os cânceres de pele não melanoma. Então, para homens, olha aqui quem lidera a lista da incidência, número de casos novos, a gente não está falando em mortalidade. Próstata, em primeiro lugar, para homens. Para as mulheres, nós temos aqui os cânceres de mama liderando essa lista. Observem vocês que, em segundo lugar, tanto para homens como para mulheres, nós temos aqui os cânceres de cólon e reto. E em terceiro lugar, para homens, traqueia, bronco e pulmão, que é o correspondente aqui para a mulher em quarto lugar. Em terceiro lugar, nós temos aqui os cânceres de colo do útero. Bem, o que esses dados eles indicam para a gente? Eu gostaria também que vocês, antes de falar em relação a esses dados, que vocês olhassem aqui, olha, que logo em seguida para homens a gente tem cânceres todos voltados ao trato digestório, como estômago, cavidade oral, esôfago. Aqui aparece bexiga, linfoma, laringe. E aqui também, para as mulheres, olha, logo em seguida a gente tem, excetuando esse aqui, ó, da tireoide, nós temos estômago, nós temos aqui câncer de ovário, corpo do útero, os linfomas, câncer do sistema nervoso central. Mas observem que tem sempre uma associação aí com cânceres com localização no trato digestório. E vocês também têm lá em terceiro e quarto lugar, para homens e para as mulheres, respectivamente, os cânceres de sistema respiratório. Isso está indicando o que, gente? Isso indica para a gente a
preocupação com os nossos hábitos de vida, para que a gente tenha hábitos de vida saudáveis. A questão da traqueia, bronco e pulmão, isso aí, esses números elevados ainda são pertinentes ao tabagismo. Em relação ao estômago, cavidade oral, esôfago, pode ser laringe também. Isso refere-se também à importância de uma alimentação balanceada, rica em vegetais, a questão da atividade física para todos os casos. Então, esses dados fornecem para a gente um alerta, uma lanterninha na preocupação com os nossos hábitos de vida e saúde. E se a gente olhar aqui também para os dados referentes à mortalidade, observe que quem lidera a mortalidade, primeiramente falando aqui em homens, também são dados atualizados, publicados no ano de 2021 pelo INCA. Então, observe, são publicados em 2021, mas foram coletados em 2019. Observem que quem lidera aqui a mortalidade, na verdade é quase um empate técnico, nós temos aqui a traqueia, os brônquios, pulmões e próstata, com números 13,8 e 13,1. E para as mulheres, nós temos o câncer de mama e, novamente, traqueia, brônquios e pulmões. Agora aqui a gente tem uma diferença um pouco mais significativa. E fazendo também um gancho com o que a gente acabou de falar sobre os hábitos de vida e saúde, o Robbins, aqui eu coloquei uma citação, a referência de 2018, do Patologia Básica, mas ele já retrata, já faz essa citação, que para mim isso aqui é quase que uma sacada. Ele já utiliza essa citação, essa sacada, vamos dizer assim, em outras edições do seu livro, onde ele diz o seguinte: assim não há escapatória. Parece que quase tudo que as pessoas fazem para ganhar a vida, subsistir ou se divertir, acaba sendo ilegal, imoral ou engorda, ou mais perturbador, possivelmente é cancerígeno. Então, isso reforça muito o que a gente comentou nos slides anteriores, onde a gente tem, por exemplo, fatores ambientais, como eu já citei, a alimentação e o fumo, que são fatores que predispõem ao desenvolvimento do câncer, o consumo do álcool, a história reprodutiva, por exemplo, para aquelas mulheres que produzem uma quantidade em excesso do estrógeno, que fazem reposição hormonal, com o estrógeno, elas devem ter o máximo de cuidado, atenção, acompanhamento médico. Por quê? Porque o estrógeno aí, ele pode ser um fator que predispõe ao desenvolvimento de câncer de mama e câncer uterino. As condições adquiridas também, como por exemplo, distúrbios associados à inflamação crônica, podem ser fatores que predispõem ao câncer? Sim. Estados de imunodeficiências e lesões precursoras, a questão da idade, pessoas com idade mais avançada têm uma competência imunológica menor. Além disso, as pessoas que possuem uma idade maior, obviamente, por essa questão do tempo, elas são mais susceptíveis ao desenvolvimento de mutações, de alterações genéticas e alterações epigenéticas. E, obviamente, também as neoplasias, como fator de risco, nós temos aí fatores genéticos, questões relacionadas à hereditariedade, que inclusive esses fatores nós vamos discutir, nós vamos enfatizar bem na nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre os agentes carcinogênicos. Bom, pronto, mas a gente tem falado tanto em neoplasia, em câncer, mas a gente não conceituou ainda o que é uma neoplasia e o que é um câncer. E o tumor também, porque a gente tem falado de tumor, mas o que é o tumor? O que é a formação de um tumor? O tumor, gente, vamos lembrar lá da inflamação que a gente definiu como sendo
o edema, que inclusive é um dos sinais cardinais da inflamação, é o tumor. Então, seria aquele edema inflamatório. Mas, por vezes, alguns autores, inclusive, eles utilizam esse termo de tumor como sinônimo de neoplasia, como sinônimo de câncer, e esse termo também é muito utilizado na clínica. Então, a gente vai utilizar aqui também na aula o termo tumor. Mas se a gente passa aqui a observar a palavra neoplasia e se a gente for desmembrá-la, a gente percebe que o neo significa novo e plasia refere-se a crescimento. Então, quando a gente fala em neoplasia, que os livros também se referem por algumas vezes pelo termo neoplasma, significa crescimento do novo. E esse crescimento do novo, esse crescimento, ele acaba sendo, aí no caso de uma neoplasia, um crescimento desorganizado, um crescimento desordenado dessas células. Isso acontece geralmente por quê? Porque você tem aí uma determinada alteração dessa célula, alteração a nível de DNA, causado por todos aqueles, né, ou por um daqueles, por um daqueles agentes carcinogênicos que nós falamos no slide anterior. Então, os agentes carcinogênicos, eles podem causar uma alteração a nível de DNA e essa alteração, ela pode ser replicada, ela é passada para as suas células filhas. E o que é que isso significa, professora? Isso significa que essas células filhas recebem essas cópias de DNA alteradas. E isso vai acontecendo sucessivamente, o que vai se gerar aí clones com a expressão desse gene alterado e que esses genes que regulam as principais funções, as funções vitais daquela célula, como a função de crescimento, a função de sobrevivência e a função da senescência. E elas continuam proliferando e acabam ganhando também algumas vantagens em relação às suas células iniciais, como, por exemplo, esse surgimento de subclones mais agressivos, que é a característica do câncer, que a gente vai falar também um pouquinho mais à frente, né, que é a neoplasia maligna. Né? E esse processo todo que eu falei para vocês é o que nós chamamos de progressão da doença. Tá? Mas isso a gente vai falar também mais especificamente na nossa próxima aula. Então, voltando aqui ao termo a questão da definição. Neoplasia quer dizer o que? O crescimento irregular, o crescimento desordenado de células. A gente tem as neoplasias caracterizadas como benignas e as neoplasias caracterizadas, classificadas como malignas. A neoplasia maligna é o que nós chamamos de câncer. E o câncer é uma palavra em latim que vem do caranguejo, né? E falo exatamente o quê? Porque o caranguejo ele tem essa propriedade de se fixar, de enraizar no seu substrato, né? De uma forma muito forte, de uma forma muito intensa, que é o que acontece também no câncer, principalmente aqui, nesse caso, câncer, no caso de uma neoplasia maligna. Bom, e nas neoplasias nós podemos considerar aí basicamente dois constituintes, o que nós chamamos de parênquima e o que nós chamamos de estroma. Para o que é um parênquima e o que é um estroma? O parênquima, gente, são as células neoplásicas propriamente ditas. São elas, inclusive, que darão a nomenclatura da neoplasia. Então, quando a gente fala em parênquima, a gente está falando da célula neoplásica proliferante. Quando a gente está falando em estroma, a gente está falando daquele tecido de suporte. A gente aí está falando, por exemplo, do tecido conjuntivo, dos vasos sanguíneos e das células
inflamatórias. Então, a gente, obviamente, que o tumor, a neoplasia, ela pode chegar a um ponto em que as suas células parenquimatosas, elas ganham uma certa autonomia, mas existe uma conversa, entre aspas, entre o parênquima e o estroma, até porque para o crescimento desse tumor, ele vai depender desse suporte, né, do tecido conjuntivo e da nutrição dos vasos sanguíneos. Professor, em relação à classificação, como as neoplasias elas podem ser classificadas? Então, a gente já falou lá nos slides anteriores que as neoplasias elas são classificadas em benignas e neoplasia maligna. A neoplasia benigna, como vocês podem observar aqui nessa primeira imagem, é uma neoplasia que acontece, olha, com um crescimento um pouco mais lento, por isso que existe aqui a formação de uma cápsula que vai delimitar esse tumor, tá? Então, esse aqui, porque você tem um tumor mais localizado, mais palpável, ele é mais fácil de enucleação cirúrgica, então ele é mais fácil de acontecer aqui, olha, uma retirada. Já a neoplasia maligna não, é um tumor que apresenta um crescimento muito rápido, é um tumor com a capacidade de invasão muito grande e, além de tudo, ele apresenta uma capacidade grande também de disseminação. Existem exceções para a neoplasia benigna e maligna? Existem sim, e nós vamos falar sobre todas essas características com pormenores também nos próximos slides. Mas antes disso, a gente precisa falar em relação à nomenclatura dessas neoplasias.